como eu já havia dito, aconteceu com os romanos, as dicas de Maquiavel, voltando, aliciar os fracos sem lhes aumentar a força, abatendo os fortes, não deixando que os estrangeiros poderosos nelas ganhassem influência. Cuba tentou fazer isso, e expulsando os americanos, tomando as propriedades e tudo, e sofreu graves consequências. Parece que o Lula está tentando ir pelo mesmo caminho, sabe? Louco para que o Brasil tome uma sanção aí para agravar ainda mais a crise e assim tornar o povo cada vez mais dependente do partido. Aí é preciso notar, aliciando os fracos, os jovens, prometendo mundos e fundos e abatendo os fortes, ou seja, colocando mais taxas aí para aqueles que investem, para aqueles que não gastam dinheiro com bobeira, aqueles empreendedores, dificultando a vida dos empreendedores, para que tenha uma maioria de servos do rei, Aí ele deixa claro, e foi dito anteriormente, quando ele fala de atender as vicissitudes, criar uma narrativa, atender as vicissitudes. O que seria nos nossos dias atender as vicissitudes? É prometer as coisas básicas, as coisas do estômago, como diria Platão, sabe? Então, assim, esse tipo de filósofo de Estado, a teoria dos 3 estados de Platão, ouro, prata e bronze, seria aquele que convence seu povo com migalhas, sabe? Prometendo picanha, prometendo cerveja, etc., abóbora, e dando abóbora, prometendo uma coisa. Aí ele fala aqui, abre aspas, não somente devem atender às vicissitudes presentes, como também as futuras. Parte aqui em Maquiavel também que ele fala do rei que conserva os amigos a todo custo, Então, por exemplo, você tem o PT, que é uma quadrilha, é uma organização que deseja um futuro em comum. Muitas vezes eles são amigos pela causa, sabe? Eles não são amigos porque de fato são, ou porque sentem afinidade, sabe? Eles são amigos porque eles precisam de uma massa coesa para promover os anseios da revolução, sabe? Por isso que todos que foram presos aqui, foram descondenados, tornaram a se juntar ao partido, sabe? Não porque tenham bom caráter, não porque sejam realmente pessoas úteis, mas porque é o que tem, É o que eles têm no momento, sabe? Quando o Maquiavel vai falar dos erros aqui, tinha então cometido Luiz esses cinco erros. Por que, por exemplo, o Lula ajuda os mais pobres? Porque ele sabe que esses pobres não têm poder contra eles, sabe? E por que ele tira a arma dos mais pobres? Porque em Cuba é um exemplo disso, sabe? A comunicação, etc. Porque ele sabe que a arma seria o único meio de um pobre assim medir força contra o rei, sabe? Então, assim, desarmar, entupir de drogas, ou seja, liberação e tal, etc., para que o povo seja praticamente um zumbi, erotizar esse povo, enfraquecer, desconstruir o homem para que ele seja cada vez mais fraco, submisso, e fortalecer a autoridade do Estado, sabe? Ele fala, um dos erros aqui, do sujeito aqui, foi ter destruído os menos fortes, sabe? Ao invés de ter destruído os mais fortes, assim, enfraquecido os mais fortes. Aí ele continua falando que ele aumentou o poder de um poderoso, sabe? Ou seja, quando o Estado faz isso, ele põe em risco, sabe? Porque esse poderoso ele pode tanto financiar, denunciar no aspecto intelectual o Estado, quanto
Por isso que o governo em si quer a população medíocre, assim, para que ela não possa vir com uma ideia oposta, né, e começar a enfraquecer, né, para que não surjam poderosos tentando enfraquecer a ideologia, sabe? Então, assim, a população tem que servir à ideologia, sabe? Paulo Freire deixou isso bem claro nas suas obras. A educação serve para servir à ideologia e não serve para o trabalho, etc. Isso aí é depois. Eles querem pensar no trabalho, no ser humano, digamos, acadêmico de verdade e tal, depois da revolução, lógico, dentro da doutrinação mesmo. Eles pensam na prosperidade depois da revolução. Assim, em primeiro lugar para eles está a revolução. E um dos primeiros erros do PT, agora eu vou falar aqui, ó, outro erro que o cara cometeu, ter metido nela um estrangeiro fortíssimo, né? Então você pega o vice do Lula, que não é de esquerda, eu acredito ainda que o Alckmin ainda não é de esquerda, sabe? Ele só é um político, um sofista também, sabe? Ele está afim do poder, ele não está ali pela grana e pelo poder, ele não está ali porque ele quer uma sociedade, acredita numa ética social de acordo com seus princípios, não, sabe? Ele acha que está certo, no sentido de militância de cada um, né? Ele quer o poder, é desejo individual, é glória própria, sabe? Mas aí comete erro esse príncipe, o Lula, de meter ele um inimigo. Ele vai falar aqui, né? Outro erro que foi metido nela um estrangeiro fortíssimo. Que agora o Alckmin sabe como é que funciona lá dentro. Se ele botar a boca no trombone, inclusive o Alckmin, depois desse tempo, ele corre risco de vida, porque estando lá dentro ele vai saber os miúdos, né? As miudezas do partido. Então, assim, ele acaba sendo, digamos assim, uma caixa ali de informações, assim. Ele vai falar que ele errou, colocou um estrangeiro fortíssimo. Não ter vindo habitar, ou seja, o Lula não tem andado com o povo, né? Quando ele fala de habitar aquele negócio, né? E não ter construído colônias, né? Não ter conquistado a maioria lá do Congresso lá. Também, se o cara parar assim da influência, né, marxista, né, de criar assim, influenciadores marxistas, ele comete erros. Tem uma coisa aqui bizarra aqui, talvez isso que o Olavo tenha se arvorado aí para a questão de refutar a obra de Maquiavel. Seria uma passagem que eu vou ler aqui, mas é aí que o PT está cometendo assim, grandíssimo, assim, eu acabei de falar sobre isso, sabe? Ter colocado o Alckmin lá. Então, mas abre aspas, ou raramente falha. Tira uma regra geral que nunca ou raramente falha. Aquele que dá aso a que outro se engrandeça, arruína-se a si próprio, porque tal grandeza é levantada pelo primeiro mercê da indústria ou da força, e uma e outra são suspeitas ao que se tornou poderoso. Então Lula praticamente entregou o vice-reinado dele, assim, em busca da glória. Olha como é que o cara é baixo, sabe? Os dois, né? Mas ele é mais baixo ainda, em busca da glória, para ver que esses caras querem o poder. Em busca da glória, eles não tiveram nem vergonha na cara, sabe? Entregaram o vice-reino à oposição, sabe? Se aliou a um inimigo para enfrentar um outro inimigo, deu extremos poderes para esse sujeito, sabe? De outra forma também pode ser interpretado sobre a questão dos ministros, né? Com relação à posição assertiva do Bolsonaro. Quando você nomeia um ministro, ele começa a ter visões diferentes da sua e começa a querer te afrontar ou sobressair para medir forças com você. Aí a pergunta, né? Quem é o chefe na história, sabe? É ideal que o rei destitua esse sujeito do poder para que ele possa seguir com as suas intenções. Esse é um lado positivo
dessa manobra aí